Olá pessoal, nós estamos de volta e agora nós vamos trazer um transtorno de personalidade que provavelmente seja um dos mais conhecidos ou um dos mais falados no senso comum, que é o transtorno de personalidade antissocial, tá certo? Inclusive, ele é também um dos transtornos que mais caem nas bancas, tá? Vou trazer ao final dessa aula uma questão para a gente poder entender, tá bom? Então ele se refere, olha só, a um padrão também difuso, olha aqui, de desconsideração e violação dos direitos de outras pessoas. Ele ocorre quando? Desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então, nós estamos aqui falando de um padrão de sintomas difusos, tá? que vem trabalhar em cima da violação do direito do outro. Tá? E esse sintoma ele ocorre desde os 15 anos. Bom, os sintomas são fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos que sejam legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras que sejam repetidas, tá? Olha aqui. Uso de nomes falsos, ou trapaça para ganho ou prazer pessoal. Impulsividade, olha aqui, essa é uma característica da pessoa que tem esse transtorno. Muitas vezes nós pensamos que estamos falando de pessoas frias e calculistas. Claro que existe esse aspecto, mas esse indivíduo ele também é impulsivo. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Irritabilidade e agressividade, conforme indicados por repetidas lutas corporais ou agressões que sejam físicas. Descaso pela segurança de si ou de outro, isso é importante, tá? Ele não tem um descaso apenas com relação ao outro, ele tem um descaso consigo mesmo, inclusive. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou mesmo honrar obrigações que sejam financeiras, tá bom? E ausência de remorso, acho que esse é um dos sintomas mais visíveis, tá certo? Conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas, tá bom? Bom, o indivíduo ele tem no mínimo 18 anos de idade, então nós estamos falando desta faixa, tá? Dos 15 aos 18 anos. Há evidência de transtorno de conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. Então, quando nós falamos, quando nós pensamos no transtorno de conduta, pode ocorrer antes dos 15, logicamente. A ocorrência de comportamento antissocial, olha aqui, ela não se dá exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou também do transtorno bipolar, tá certo? Bom, CID-10, tá? Os transtornos de personalidade dentro da CID-10, eles usualmente são vindo de uma tensão por uma disparidade que seja flagrante entre o comportamento e as normas sociais que sejam predominantes. E eles são caracterizados pelo quê? Por quais sintomas? Por uma indiferença que ela é insensível pelos sentimentos alheios, por uma atitude flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais. Também ele vem falar de uma incapacidade de manter relacionamentos. Embora não haja, isso é importante, tá? Ele tem uma dificuldade de estabelecer
aliás, de manter esses relacionamentos, mas ele não tem uma dificuldade de estabelecer os mesmos. Uma frequência muito baixa à tolerância. Aliás, uma tolerância muito baixa à frustração e um baixo limiar de descarga de agressão, incluindo violência. Ou seja, ele tem o pavio curto, no português claro, tá bom? Incapacidade de experimentar culpa, assim como nós já vimos isso no DSM, e de aprender com a experiência, particularmente punição, ou seja, punição para ele não adianta nada, ele não vai aprender nada com isso, tá bom? Propensão marcante para culpar os outros e também para oferecer racionalizações que sejam plausíveis para com o comportamento que levou o paciente a um conflito com a sociedade. Pode haver também, segundo a CID-10, irritabilidade persistente como um aspecto que é associado. Um transtorno de conduta durante a infância, nós já vimos isso, infância e adolescência, ainda que não invariavelmente esteja presente. Pode ser, aliás, pode dar maior suporte ao diagnóstico. Então, se houve na adolescência ou na infância um transtorno de conduta, isso pode sim dar uma maior validade ao diagnóstico do transtorno antissocial, tá bom? Bom, vamos para uma questão CESP, ano de 2016. Olha só o que ela diz. No que concerne ao transtorno de personalidade antissocial, assinale a alternativa correta, opção correta. Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial apresentam dificuldade extrema de ser empáticos e tendem a um autoconceito inflado e arrogante. Essas são características, e a CESP tem essa característica, né? Se fosse a FCC, a coisa estaria muito mais na cara. Mas como é CESP, nós podemos olhar para a questão e perceber que sim, que muitas dessas características são próprias desse transtorno. No entanto, elas não estão descritas nos critérios, tanto do DSM quanto da CID-10, tá bom? Mas são características extremamente plausíveis diante do que nós acabamos de acompanhar. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade só para ter certeza. Os indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial sentem remorso. Olha aqui, já errado, ó. Risca aqui. Eles não sentem remorso, nós acabamos de ver isso. Alternativa errada. Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são assertivos em suas carreiras. Não. Né? Nós vimos que eles têm uma dificuldade muito grande de planejamento, de se acertar na carreira, então totalmente também errada, tá? Ao manifestar comportamentos agressivos, realmente aí é tudo bem porque eles manifestam. O indivíduo com esse transtorno põe em risco a segurança das pessoas ao seu redor, mas permanece atento à preservação da própria segurança. Errado. Nós acabamos de ver que esses indivíduos, eles colocam em risco tanto a segurança do outro, quanto a própria segurança, tá bom? E é possível realizar o diagnóstico desse tipo de transtorno de personalidade em indivíduos a partir dos 12 anos? Não, a partir dos 15 anos, né? Então, você percebe que se nós entendermos, né, os conceitos, os critérios que descrevemos, as características, fica fácil matar a questão, não? Alternativa correta, alternativa A, pessoal. Bom, mais um intervalo e daqui a pouco nós retomamos com mais outras aulas para vocês.